Viva! É o Paulo aqui no site www.mentalidadeengenharia.com. Neste vídeo, vamos ver díodos para entender o básico do seu funcionamento, porquê e onde os usamos. O que é um díodo? Um díodo parece-se com isto e vem em diferentes tamanhos. Normalmente, tem um corpo cilíndrico preto que possui uma tira numa das extremidades, além de alguns fios que nos permitem ligá-lo a um circuito. Esta extremidade é conhecida como ânodo e esta extremidade é o cátodo, e veremos o que isto significa mais adiante no vídeo. Também pode entender outras formas, como um díodo Zener ou até mesmo um LED, que é um díodo emissor de luz, mas esses ficam fora deste vídeo. Um díodo permite que a corrente flua apenas numa direção num circuito. Se imaginarmos um tubo de água com uma válvula de giro instalada, à medida que a água flui através do tubo, ela empurra o portão giratório e continua a fluir. No entanto, se a água mudar de direção, ela fecha o portão e ficará impedida de fluir. Portanto, a água só pode fluir numa direção. Isto é muito semelhante a um díodo. Utilizamos-los para controlar a direção da corrente num circuito. Eu animei isto usando o fluxo de eletrões, que é onde os eletrões fluem do negativo para o positivo. No entanto, na engenharia eletrónica é tradição usar o fluxo convencional, que é positivo ou negativo. A corrente convencional é provavelmente mais fácil de entender. Também pode utilizá-la, na verdade. Mas esteja ciente das duas e de qual estamos a usar. Se ligarmos um díodo a um simples circuito de LEDs como este, vemos que o LED só acenderá quando o díodo estiver instalado corretamente. Permite que a corrente flua apenas numa direção. Portanto, dependendo de como for instalado, ele pode atuar como condutor ou isolador. A extremidade com a tira é ligada ao negativo e a extremidade preta é ligada ao positivo para que ele atue como um condutor. Isto permite que a corrente flua. Chamamos a isto de polarização direta. Se girarmos o díodo, ele vai atuar como um isolador e a corrente não poderá fluir. Chamamos a isto de polarização reversa. Como funciona um díodo? Como deve saber, a eletricidade é o fluxo de eletrões livres entre átomos. Usamos fios de cobre porque o cobre possui muitos eletrões livres, o que facilita a passagem da eletricidade. Usamos borracha para isolar os fios de cobre e nos manter seguros, porque a borracha é um bom isolador, o que significa que os seus eletrões são mantidos muito juntos e, portanto, não se podem mover entre os átomos. Se olharmos para o modelo básico de um átomo de um condutor de metal, temos o núcleo no centro. E este é cercado por vários invólucros orbitais que retêm os eletrões. Cada invólucro possui um número máximo de eletrões, e um eletrão precisa ter uma certa quantidade de energia para ser aceite em cada invólucro. Os eletrões localizados mais distantes do núcleo têm mais energia. O invólucro mais externo é conhecido como invólucro de valência e um condutor possui entre 1 e 3 eletrões no seu invólucro de valência. Os eletrões são mantidos no lugar pelo núcleo, mas há outro invólucro conhecido como banda de condução. Se um eletrão consegue alcançar isto, ele pode libertar-se do átomo e passar para outro. Com um átomo de metal como cobre, a banda de condução e o invólucro de valência sobrepõem-se, tornando muito mais fácil o movimento do eletrão. Com um isolador, o invólucro mais externo está cheio. Há muito pouco ou nenhum espaço para a adesão de um eletrão. O núcleo tem um aperto firme nos eletrões e a banda de condução está muito longe. Os eletrões não conseguem alcançar isto para escapar. Portanto, a eletricidade não pode fluir através deste material. No entanto, há outro material conhecido como semicondutor. O silício puro é um exemplo de um semicondutor. Com este material, há muitos eletrões no invólucro mais externo para que ele seja um condutor, agindo como um isolador. Mas como a banda de condução está bem próxima, se fornecermos energia externa, alguns eletrões ganham energia suficiente para saltar da valência para a banda de condução e libertarem-se. Portanto, este material pode atuar tanto como isolador quanto como condutor. O silício puro quase não possui eletrões livres. O que os engenheiros fazem é dopar o silício com uma pequena quantidade de outros materiais para alterar as suas propriedades elétricas. Chamamos a isto de dopagem do tipo PIN. Combinamos estes materiais dopados para formar o díodo. Assim, dentro do díodo, temos as duas derivações, o ânodo e o cátodo, que se ligam a algumas placas finas. Entre estas placas, há uma camada de silício dopado do tipo P, no lado do ânodo, e uma camada de silício dopada do tipo N, do lado do cátodo. Tudo isto é confinado numa resina para isolar e proteger os materiais. Vamos imaginar que o material ainda não foi dopado, ou seja, é apenas silício puro por dentro. Cada átomo de silício é cercado por outros 4 átomos de silício.
Cada átomo quer 8 eletrões no seu invólucro de valência, mas os átomos de silício têm apenas 4 eletrões no seu invólucro de valência. Portanto, partilham furtivamente um eletrão com o seu átomo vizinho para obter os 8 que desejam. Isso é conhecido como ligação covalente. Quando adicionamos material do tipo N, como fósforo, ele assume a posição de alguns átomos de silício. O átomo de fósforo possui 5 eletrões no seu invólucro de valência. Assim, como os átomos de silício estão a partilhar eletrões para obter os 8 desejados, eles não precisam deste extra. Portanto, agora há eletrão extra no material e, portanto, eles estão livres para se mover. Com a dopagem do tipo P, adicionamos um material como o alumínio. Este átomo tem apenas 3 eletrões no seu invólucro de valência, portanto, não pode fornecer aos 4 vizinhos um eletrão para partilhar. Um deles terá que ficar sem. Existe, portanto, um buraco criado onde um eletrão se pode colocar e ocupar. Portanto, agora temos duas peças dopadas de silício, uma com muitos eletrões e outra com eletrões suficientes. Os dois materiais unem-se para formar uma junção PN. Nesta junção, temos o que é conhecido como região de depleção. Nesta região, alguns dos eletrões em excesso do lado do tipo N vão mover-se para ocupar os buracos no lado do tipo P. Esta migração vai formar uma barreira com um acúmulo de eletrões e buracos dos lados opostos. Os eletrões são carregados negativamente e os buracos são considerados, portanto, carregados positivamente. Assim, o acúmulo causa uma região levemente carregada negativamente e uma região levemente carregada positivamente. Isto cria um campo elétrico e impede que mais eletrões se movam. A diferença de potencial nesta região é de cerca de 0,7 volts em díodos típicos. Quando ligamos uma fonte de tensão através do díodo com o ânodo, tipo P, ligado ao positivo e o cátodo, N, ligado ao negativo, isto cria uma polarização direta e permite que a corrente flua. A fonte de tensão deve ser maior que a barreira de 0,7 volts. Caso contrário, os eletrões não podem dar o salto. Quando invertemos a fonte de alimentação, o positivo é ligado ao cátodo do tipo N e o negativo é ligado ao ânodo do tipo P. Os buracos são puxados em direção ao negativo e os eletrões são puxados em direção ao positivo, o que faz com que a barreira se expanda e, portanto, o díodo atua como um isolador para impedir o fluxo de corrente. Detalhes técnicos. Os díodos são representados em desenhos de engenharia com um símbolo como este. A tira no corpo é indicada com uma linha vertical no símbolo e a seta aponta na direção da corrente convencional. Quando olhamos para um díodo, vemos estes números e letras no corpo. Eles identificam o díodo para que você possa encontrar os detalhes técnicos online. O díodo terá um diagrama IV, parecido com este. Este diagrama descreve as características de corrente e tensão de um díodo que é escrito para formar uma linha curva. Este lado é como deve funcionar quando atua como condutor e este lado é como deve atuar como isolador. Pode ver que o díodo só pode atuar como um isolador até uma certa diferença de tensão através dele. Se exceder isto, ele vai se tornar um condutor e vai permitir que a corrente flua. Isto destruirá o díodo e provavelmente o seu circuito. Portanto, é necessário garantir que o díodo esteja dimensionado corretamente para a aplicação. O díodo pode lidar apenas com uma certa tensão ou corrente na polarização direta. O valor é diferente para cada díodo. Vai precisar de pesquisar estes dados para encontrar os detalhes. O díodo requer um certo nível de tensão para abrir e permitir que a corrente flua na polarização direta. Se aplicarmos uma tensão menor que isto, ela não será aberta para permitir que a corrente flua. Mas à medida que aumentamos além disto, a quantidade de corrente que pode fluir vai aumentar rapidamente. Os díodos também vão fornecer uma queda de tensão no circuito. Por exemplo, quando adicionei este díodo num simples circuito de LED montado numa placa de ensaio, obtive uma leitura de queda de tensão de 0,71 volts. Por que os usamos? Como mencionado, usamos díodos para controlar a direção de fluxo de corrente no circuito. Isto é útil, por exemplo, para proteger o nosso circuito se a fonte de alimentação estiver ligada de trás para a frente. O díodo pode bloquear a corrente e manter os nossos componentes seguros. Também podemos usá-los para converter AC em DC. Como deve saber, a corrente AC, ou alternada, move os eletrões para a frente e para trás, criando uma onda senoidal positiva e negativa. Mas a corrente contínua, ou DC, move os eletrões apenas numa direção, o que fornece uma linha plana na região positiva. Se ligarmos o lado primário de um transformador a uma fonte AC e, em seguida, ligarmos o lado secundário a um único díodo, o díodo permitirá apenas a passagem de metade da onda e bloqueará a corrente na direção oposta. Portanto, o lado secundário do circuito experimenta apenas a metade positiva do ciclo. Portanto, agora é um circuito DC muito grosseiro, apesar da corrente pulsar, mas podemos melhorar isto.
completo. Uma maneira de fazer isto é se ligarmos 4 díodos ao lado secundário. Criamos um retificador de onda completa. Os díodos controlam o caminho por onde a corrente alternada pode fluir, bloqueando ou permitindo que ela passe. Como acabamos de ver, a metade positiva da onda senoidal pode passar, mas desta vez a metade negativa também pode passar, embora isto tenha sido invertido para transformá-la em metade positiva também. Isto dá-nos uma melhor alimentação DC, porque a pulsação diminui bastante. Mas podemos melhorar ainda mais. Basta adicionar alguns capacitores para suavizar a ondulação e, eventualmente, colocá-la numa linha suave para imitar de perto a DC. Abordamos como os capacitores funcionam em detalhe no nosso vídeo anterior. Verifique os links em baixo. Como testar um díodo? Pegamos no nosso díodo e multímetro, ligamos a sonda preta na extremidade do díodo com a tira. Em seguida, ligamos a sonda vermelha na extremidade oposta. Quando fazemos isto, devemos obter uma leitura no ecrã. Por exemplo, este díodo modelo 1N4001 fornece uma leitura de 0,516 volts. Esta é a tensão mínima necessária para abrir o díodo para permitir que a corrente flua. Se agora invertermos os fios ligados aos díodos, veremos OL no ecrã, o que significa que está fora dos limites. Isto diz-nos que não é capaz de fazer uma medida. Isto é bom, porque mede que não consegue completar o circuito. Portanto, o díodo está a fazer o seu trabalho. Se obtivermos uma leitura ao ligar nas duas configurações, o componente está com defeito e não deve ser usado. Para testar um díodo num circuito para queda de tensão, simplesmente movemos o multímetro para a função de tensão DC e colocamos a sonda preta na extremidade da tira e a sonda vermelha na extremidade preta. Isto vai dar-nos uma leitura, por exemplo, de 0,71 volts, que é a queda de tensão. É tudo neste vídeo. Mas, para continuar a aprender, veja um dos vídeos que aparece agora no ecrã e vemo-nos na próxima lição. Não se esqueça de nos seguir no Facebook, Instagram, Twitter e www.mentalidadeenergia.com.